Hoje, há mais de 30 bilhões de animais de fazenda no planeta, muito mais que animais selvagens. Vacas, porcos, galinhas e ovelhas. Eles vivem porque nós os criamos. Se amanhã toda a humanidade parasse de comer carne ao mesmo tempo, o que aconteceria com eles? Isso ocorreu no Canadá, com um híbrido de porco doméstico e javali selvagem. Criado por fazendeiros canadenses nos anos 80 para vender carne a restaurantes exóticos. Mas quando o mercado entrou em colapso, os fazendeiros simplesmente abriram os currais e deixaram os animais irem embora. Eles achavam que os porcos morreriam, mas essas criaturas se mostraram mais inteligentes, fortes e resistentes do que qualquer um esperava. Hoje em dia, eles são considerados os animais mais invasivos do planeta. Aguentam geadas de 40 graus Celsius e comem desde raízes e lixo até cervos e aves desconhecidos. Eles escavam como escavadeiras e destroem plantações. Em certas províncias do Canadá, já é impossível eliminá-los. Cientistas registram milhares de avistamentos e estão prestes a cruzar a fronteira e se espalhar pelos Estados Unidos. Na verdade, trata-se de um caso menor. Apenas alguns milhares de porcos de um total de 30 bilhões de animais, mas isso não acontece apenas no Canadá, e sim no mundo todo. E quais são as consequências? Bem, você vai descobrir depois da introdução à Era dos Selvagens. Um lembrete discreto para fazer algo abaixo do vídeo. Na Austrália fica a maior fazenda de ovelhas do mundo. Você só precisa ver a foto. O horizonte era um mar infinito de ovelhas. Sua superfície é de mais de 1 milhão de hectares. Isso equivale a 1/10 do território da Islândia. Mas, em vez de pessoas, há 87 mil ovelhas e 400 quilômetros de cercas para afastar cães selvagens. Centenas de trabalhadores e toda uma infraestrutura, onde a vida e a morte dos animais se transformaram em uma linha de montagem. Na Austrália, há milhares de fazendas como esta e 79 milhões de ovelhas. Antes de falar da produção dessas ovelhas, não podemos ignorar um detalhe importante. Os animais domésticos são muito diferentes dos selvagens, e não apenas porque vivem perto dos humanos, mas porque nós os transformamos nisso. Durante séculos, até milênios, os humanos selecionaram deliberadamente as características desejadas, como um temperamento calmo, uma grande quantidade de lã, volume de leite, menor agressividade. Como resultado, surgiram animais que dependem dos humanos para viver. E se todos esses animais domésticos fossem de repente soltos na natureza, suas vantagens poderiam rapidamente se transformar em desvantagens. Ou seja, para alguns isso ajudaria a sobreviver, mas para outros seria sentença de morte. Por exemplo, as ovelhas que o homem criou especificamente por causa da sua lã precisam ser tosquiadas regularmente, 1 ou 2 vezes por ano. Se isso não for feito, a lã cresce tanto que acaba se tornando uma ameaça para o próprio animal. De modo geral, as ovelhas descendem dos muflões, que são ovelhas selvagens de montanha. Para elas, tudo é simples. No inverno, deixam crescer uma lã espessa e no verão, se livram sozinhas do excesso e vivem felizes. O homem criou ovelhas tão intensamente que elas perderam a capacidade de trocar o pelo. Por isso, considera-se que as ovelhas domésticas não conseguem sobreviver sem o homem. Hades Inc., até um caso real, uma ovelha chamada Shrek, da Nova Zelândia, que se tornou uma estrela em 2004, durante 6 anos seguidos, ela se escondeu das pessoas e da tosquia. Ovelhas merinas geralmente são tosquiadas anualmente, mas Shrek vivia em cavernas e evitava isso. Quando a capturaram, em 15 de abril de 2000 e 4 semanas depois, organizaram uma grande tosquia ao vivo. Em 20 minutos, tiraram 27 kg de lã dela, suficiente para 20 ternos masculinos. Para comparação, geralmente se obtém 4,5 kg de uma ovelha. O quê? Por quê? Deve ser difícil carregar tanto peso? Isso geralmente causa grande estresse ao animal, não pelo calor, mas por ser uma ameaça à vida dele. Depois da tosquia, essas ovelhas muitas vezes têm dificuldade para andar, porque estão acostumadas a carregar dezenas de quilos de lã. Sem ela, elas sentem o corpo leve e instável. Você conhece aquela sensação quando tira um sapato pesado e coloca algo leve de verão? É a mesma coisa, só que no corpo todo. Além disso, quando tem lã demais, as ovelhas começam a sufocar por causa do calor excessivo, têm dificuldade para enxergar
e fica difícil para elas procurar comida. O caso de Shrek é realista? Uma sorte pouco comum. Nem todas as ovelhas chegariam a esse ponto. A maioria não suportaria tanto tempo, mas o que ocorre se várias forem abandonadas juntas? Achei um caso desses. A ilha Campbell, no Oceano Antártico, pertence à Nova Zelândia. No final do século XIX, qualquer pessoa que quisesse podia alugar um pedaço de terra lá para se dedicar à agricultura. Construção, criação de animais, o que fosse, e claro, levaram para lá vários milhares de ovelhas. Antes disso, a ilha estava praticamente deserta. Era apenas um pedaço de terra no meio do oceano, coberto de grama e espinhos. No começo, tudo ia muito bem. Havia comida suficiente, a grama era densa, não havia predadores nem concorrentes. Em resumo, um paraíso para as ovelhas. Em 1913, o rebanho chegou a 7 ou 8 mil cabeças. Mas depois, os preços da lã despencaram tanto que manter a fazenda deixou de fazer sentido. As pessoas só pegaram suas coisas e foram embora, deixando as ovelhas. E então algo estranho começou a acontecer. No começo, o número delas diminuiu drasticamente. Obviamente porque a comida acabou, mas depois, inesperadamente, voltou a aumentar. Como isso aconteceu? Simples. Só as mais resistentes sobreviveram. Pesquisadores dizem que, ao deixarem a ilha, as ovelhas enfrentaram crise. Já vimos o exemplo de Shrek, a ovelha que quase morreu por anos sem tosquia. Agora imagine milhares de Shreks na ilha. Ninguém podia ajudá-las, tosquiá-las ou ao menos tirar o excesso de lã. Não surpreende que muitas não tenham suportado tais provações. Havia também animais mais resistentes ou com lã menos espessa, ou seja, para quem era um pouco mais fácil viver sem o ser humano. Com o tempo, foram justamente essas ovelhas que começaram a se reproduzir, e sua descendência já herdou características mais adequadas para a vida selvagem. Aos poucos, o rebanho começou a mudar, tornando-se cada vez mais adaptado, porque é assim que funciona a evolução rápida. No começo, os animais não estavam preparados para viver sem os humanos, porque a mortalidade era enorme. Só se reproduziram aqueles que conseguiram suportar todas as provas, e a cada nova geração, essas ovelhas ficavam mais fortes. Eles tiveram sorte? Talvez. As ovelhas poderiam ter sido completamente extintas, já que as características selecionadas pelos humanos as tornaram dependentes demais. Mas, em vez disso, os animais começaram a recuperar o que haviam perdido: seus instintos selvagens e suas qualidades naturais. Talvez isso possa ser chamado de sorte. E o mais interessante é que essas ovelhas viveram na ilha por mais 40 anos, formando uma nova raça única. Quando os humanos voltaram, encontraram um rebanho que havia aprendido a se virar sozinho. Mas isso é exemplo de uma ilha pequena e poucos animais soltos por humanos. Bem, em escala planetária, claro. E se todos os animais fossem libertados? Precisamos analisar as coisas em ordem. Segundo o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos da América, hoje há mais de 1 bilhão de vacas no mundo. As ovelhas domésticas também se destacam. São mais de 1 bilhão, sendo a espécie de ovelha mais comum do mundo. Há aproximadamente o mesmo número de porcos domésticos, cerca de 1 bilhão, ou seja, os porcos estão entre os mamíferos de grande porte mais comuns do mundo. As galinhas são líderes indiscutíveis e seu número cresce anualmente. Em 2000 eram cerca de 14 bilhões e em 2021 quase 26 bilhões. Segundo dados de 2022 serão cerca de 26,5 bilhões. E se de repente todos perdessem o interesse pela agricultura e os currais fossem abertos ao mesmo tempo, mais de 30 bilhões de animais ficarão em liberdade. Isso é quase 4 vezes mais do que a população humana do planeta. 30 bilhões de cabeças e todos esses animais precisam comer. Todos os dias, várias vezes ao dia. E é aí que começa o problema. Na natureza, não há comida suficiente para todos. Claro, eles podem conseguir seu próprio alimento sem a ajuda dos humanos, mas não em quantidades suficientes para alimentar 30 bilhões de animais. Atualmente, 44% da superfície habitável do mundo é usada para a agricultura. A área total é enorme, cerca de 48 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, isso é aproximadamente 5 vezes mais do que toda a área dos Estados Unidos.
Dessa área, aproximadamente 2/3 são pastagens e 1/3 são campos onde se cultivam produtos agrícolas. No entanto, apenas metade de todos os campos é usada para cultivar alimentos para os seres humanos. O restante do espaço é destinado à produção de biocombustíveis, produtos industriais ou principalmente rações para o gado, alimentar todos os animais domésticos do planeta. Atualmente, são utilizados cerca de 25 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, quase metade de toda a superfície agrícola do planeta. Você imagina a magnitude disso? Milhões de pessoas trabalham diariamente para manter esse sistema. Alimentar, cultivar, transportar é um trabalho colossal para o ser humano, mas somos mais inteligentes do que as vacas e temos mais possibilidades. Portanto, não se pode dizer que todos esses animais poderiam se alimentar sozinhos se de repente ficassem sem pessoas. A questão não é se as vacas, as porcas ou as galinhas poderiam sobreviver na natureza. É possível que muitas delas sim. A questão é outra. Sem os humanos, não haveria comida suficiente para alimentar tantos animais. Se os humanos abandonassem tudo, as fazendas, os campos, a alimentação, os cuidados, bilhões de animais simplesmente morreriam de fome. Só alguns poucos grupos sortudos estariam no lugar certo. Poderiam retornar à natureza e, aos poucos, se tornarem selvagens, como as ovelhas da ilha Campbell. Mas, na verdade, existem opções, vários cenários, e vou começar talvez com os porcos, os mesmos do início do vídeo. Os porcos não são nativos da América do Norte, mas há séculos vagam pelo continente. O verdadeiro problema para o Canadá só começou na década de 1980, quando os fazendeiros foram aconselhados a criar javalis selvagens. Naquela época, parecia um negócio lucrativo. Carne, caça, exportação. Mas o mercado entrou em colapso em 2001 e muitos fazendeiros simplesmente desistiram. Alguns removeram cercas, abriram portões e soltaram os animais. Fiquem bem, pessoal. Como ocorre com javalis, alguns escaparam sozinhos cavando a terra e rompendo a cerca de arame. Assim, os animais que eram criados para consumo acabaram na natureza. E aqui é preciso entender de quais animais estamos falando. Para aumentar o lucro, fazendeiros cruzaram porcos domésticos com javalis selvagens, visando conseguir uma versão melhorada, maior, com mais carne e mais fácil de caçar. Foi assim que surgiram os chamados superporcos, mas ninguém se preocupou muito com isso. Especialistas afirmavam que nenhum animal doméstico fugitivo sobreviveria ao inverno canadense. Eles congelariam e pronto. Não havia com o que se preocupar. Sim, claro. Os porcos rapidamente provaram o quanto todos esses especialistas estavam errados. Eles se mostraram muito mais resistentes do que qualquer um poderia imaginar. Hoje, os descendentes desses javalis estão em todo o oeste e centro do Canadá, da Colômbia Britânica, a Manitoba e além. À medida que se expandem, causam um verdadeiro caos. Cavam campos, destroem pastagens, danificam o solo, perseguem o gado e comem tudo o que encontram. Esses fugitivos selvagens podem pesar até 270 quilos. Eles são equipados com presas afiadas e pelagem áspera sobre uma densa camada interna. Eles se reproduzem rápido e expandem território constantemente. Ao cruzarem com raças domésticas, os javalis ganharam características que os tornaram quase invulneráveis: resistência ao frio e maior número de crias. Em resumo, são superporcos. Como o problema com os porcos no Canadá é recente, muitas consequências ainda não foram totalmente sentidas, mas já está claro que os famosos invernos canadenses não impedem em nada que os porcos vivam e se reproduzam. Esses animais se mostraram muito mais inteligentes e resistentes do que se esperava. Por serem grandes e inteligentes, eles aguentam bem as geadas canadenses. Uma das formas de sobreviver no inverno é cavar túneis sob a neve. Sim, literalmente, tocas onde faz calor e eles ficam seguros. Mas a principal preocupação hoje em dia não são apenas os campos destruídos e os animais selvagens deslocados, mas também os enormes prejuízos econômicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, as perdas causadas pelos javalis são estimadas em cerca de 2,5 bilhões de dólares por ano. Imagine o quanto eles podem cavar e destruir se nem as geadas os detêm. O pior é que os porcos se reproduzem muito rápido. Uma porca pode ter 6 leitões por vez
e fazer isso 2 vezes ao ano. Ou seja, o número de porcos crescerá mesmo com a eliminação anual de 60% a 70% dos exemplares. E a caça? Ajuda pouco. Caçadores têm sucesso de só 2 a 3%. Em alguns estados dos Estados Unidos, a caça foi completamente proibida, pois isso só piorou a situação. Os porcos ficaram mais cautelosos, passaram a levar uma vida noturna e agora se escondem melhor do que nunca. E qual é o resultado? Os porcos acelvajados, antigos animais domésticos que cruzaram com os selvagens, se tornaram um verdadeiro problema de bilhões. As pessoas investiram anos, muito dinheiro e esforço, mas quase não mudaram a situação. Tudo indica que esses animais vão ficar na América do Norte para sempre e continuarão causando problemas por muito, muito tempo. Além disso, nós, como humanidade, já sabemos como isso acontece, porque a situação com os porcos não é a primeira nem a única na história. Você já ouviu falar dos camelos australianos? Trazidos no século XIX, a Austrália agora convive com as consequências. Hoje, aqui está a maior população de camelos selvagens do mundo, estimada entre algumas centenas de milhares e 1 milhão. Podem procriar a cada 2 anos e viver até 40 anos, fazendo seu número crescer rapidamente. Segundo estimativas, ele dobra a cada 9 anos. Um camelo médio pesa mais de meia tonelada e se desloca em enormes manadas que vão de uma dezena até várias centenas de exemplares. Por onde quer que passem, tudo sofre. Eles pisoteiam as plantas, destroem as infraestruturas e fazem desaparecer as fontes de alimento. Isso ocorre porque os camelos comem tudo o que vêm, competindo com outros animais selvagens e o gado. Além disso, eles privam as comunidades aborígenes locais de alimento, para quem as plantas e a água nessas áreas são uma questão de sobrevivência. A água é a maior fonte de conflitos. Quando há plantas ricas em umidade por perto, os camelos podem passar semanas sem beber. Mas assim que a seca começa, eles ficam obcecados por água. Um camelo adulto pode beber até 190 litros por dia. E quando as fontes naturais secam, os camelos vão procurar água em qualquer lugar. Para as terras aborígenes, fazendas e vilarejos. No caminho, quebram canos, destroem banheiros e arrancam aparelhos de ar-condicionado das janelas. E para entender por que esses camelos selvagens apareceram na Austrália, é preciso voltar ao começo, a como eles chegaram aqui. Na década de 1830, os colonizadores britânicos tentaram explorar o interior da Austrália a cavalo. Mas os cavalos se cansavam rápido, não aguentavam o calor e as travessias longas. Os colonizadores souberam de animais que caminhavam semanas na areia sem água e resolveram testá-los. O primeiro camelo chegou à Austrália em 1840, vindo das Ilhas Canárias. Depois, passaram a trazer mais camelos da Arábia, Afeganistão, Índia, Pérsia e Império Otomano. Além dos animais, trouxeram mais de 2.000 tropeiros que sabiam manejá-los. Os camelos tornaram-se indispensáveis. Ajudaram a explorar o interior, levando comida, água e equipamentos. Neles eram transportados garimpeiros e trabalhadores, que construíam ferrovias e linhas telegráficas. Sem camelos, colonizar um país tão desértico teria sido quase impossível. Mas com o tempo, tudo mudou. Em 1901, a Austrália aprovou uma lei limitando a entrada de não-europeus. Por isso, o número de tropeiros caiu drasticamente e depois surgiram caminhões, trens e estradas. Assim, na década de 1930, cavalos e camelos deixaram de ser necessários. Muitos tropeiros voltaram para casa, mas cerca de 10.000 camelos ficaram, sem trabalho nem supervisão. Essa história te parece familiar? O mesmo ocorreu com porcos no Canadá e ovelhas na Nova Zelândia. Enquanto úteis, os animais eram criados e usados. Quando o benefício acabava, eram abandonados. Assim como com os porcos na América do Norte, a situação dos camelos também ficou muito complicada. E está sendo resolvida com dificuldade, se é que está sendo resolvida. Em 2009, a Austrália iniciou um grande programa para controlar camelos selvagens. Destinaram 19 milhões de dólares australianos para isso até 2013. Cerca de 160 mil animais foram abatidos, o que permitiu reduzir a população para cerca de 300 mil exemplares.
Mas então vieram o calor, a seca e os incêndios de 2019 a 2020 e tivemos que recomeçar. Camelos, com falta de água e comida, passaram a se aproximar em massa dos assentamentos humanos. As comunidades aborígenes remotas foram especialmente afetadas. Os animais quebravam as cercas, invadiam os bebedouros e destruíam os estoques. Então, o Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Austrália Meridional declarou uma matança emergencial de 5 dias. Foi a primeira vez que algo assim ocorreu na região. Atiradores profissionais mataram de 4 a 5 mil camelos disparando de helicópteros. E aqui é importante entender que esse problema vai estar presente na Austrália por muito tempo. É simplesmente impossível matar todos os animais? Em primeiro lugar, não é humano. Em segundo lugar, é tecnicamente quase impossível. O país é muito grande e os camelos vivem em áreas remotas, sem predadores para controlá-los, e se reproduzem rapidamente. Então, agora só resta uma opção para a Austrália: realizar abates regulares para manter a população sob controle. Isso é muito caro, já foram gastos mais de 13 bilhões de dólares, e esse valor só tende a crescer. E esta é outra variante do que pode acontecer com os animais domésticos que foram soltos. Muito, muito cara. Também existe uma variante que não envolve morte, conquista de territórios ou criação de híbridos absurdos. E essa opção é: o cavalo de Przewalski é um animal de baixa estatura e constituição robusta, com uma crina espessa e eriçada e um temperamento muito mal-humorado. Por isso, o cavalo de Przewalski é frequentemente comparado a zebras. Vive nas estepes da Europa e da Ásia, ou seja, em enormes planícies abertas, sem árvores. No verão, a temperatura chega a 40 graus e no inverno cai para menos 45 graus. Por muito tempo, essa espécie, ou subespécie, conforme o cientista, foi vista como o último cavalo selvagem autêntico do mundo. Por isso, muitas organizações ambientalistas têm cuidado dele. Cientistas dos institutos mais importantes, como o Centro de Conservação da Natureza, do Instituto Smithsonian, criaram programas para reintroduzir os cavalos de Przewalski na natureza, por exemplo, em reservas naturais da China e Mongólia. Mas o caminho foi difícil. Em 1969, os cavalos de Przewalski foram oficialmente declarados extintos na natureza. Apenas pequenos grupos mantidos em zoológicos e reservas naturais escaparam da extinção total. Hoje existem cerca de 2.000 desses cavalos. E então, aconteceu algo interessante. Em 2018 foi publicado um estudo que mudou a percepção sobre essa espécie. Cientistas analisaram o DNA dos cavalos de Przewalski e o compararam com ossos de cavalos antigos, e descobriram que esses animais não eram verdadeiros cavalos selvagens, como se pensava anteriormente. Eles acabaram sendo descendentes de cavalos domesticados, que em algum momento fugiram dos humanos e, com o tempo, se readaptaram à vida na natureza. Ou seja, não se trata de uma espécie antiga, extinta, mas sim do resultado de um processo inverso. Neste estudo, os cientistas fizeram uma descoberta inesperada. Os cavalos de Przewalski acabaram sendo descendentes de um dos grupos mais antigos de cavalos domésticos, os Botai. Esses cavalos habitaram o norte do Cazaquistão há cerca de 5.500 anos. Para os pesquisadores, isso foi uma surpresa. Os arqueólogos inicialmente queriam demonstrar que os cavalos Botai eram os ancestrais dos cavalos domésticos modernos, mas acabou que não era assim. De acordo com a análise de DNA, os cavalos Botai não deram origem às nossas raças domésticas atuais, mas sim os cavalos de Przewalski que descendem deles. Para chegar a essa conclusão, os cientistas decifraram completamente o genoma de 20 cavalos Botai e de outros 22 cavalos antigos da Eurásia. Depois, compararam seu DNA com amostras modernas e antigas, e descobriram que os cavalos Botai foram os primeiros cavalos domésticos, e que os cavalos de Przewalski são seus descendentes, que fugiram dos humanos e voltaram a ser selvagens. Antes do surgimento dos assentamentos Botai, essa região era habitada por nômades, caçadores e coletores. Há cerca de 5.500 anos, começaram a domesticar cavalos. No início, provavelmente os usavam como fonte de carne e depois como meio de transporte. E em algum momento dessa fase, parte dos animais domesticados simplesmente fugiu de volta para a estepe. Os cavalos de Przewalski
antes tidos como os últimos cavalos selvagens, na verdade eram antigos animais domesticados. Eles simplesmente se afastaram dos humanos há vários milhares de anos e conseguiram se adaptar. Mas, no geral, aonde quero chegar com tudo isso? Se hoje, por exemplo, as galinhas ou as ovelhas escapassem e vivessem na natureza por alguns milênios, seus descendentes também poderiam ser considerados verdadeiramente selvagens. Alguém coletaria uma amostra de DNA delas e se surpreenderia ao descobrir a verdade. O resultado é que os animais domésticos podem sobreviver se forem soltos e privados dos cuidados humanos. Muitos animais foram domesticados por nós há milhares de anos, e parece que, sem o ser humano, simplesmente não conseguem sobreviver. As ovelhas, as galinhas, as vacas, todos esses animais estão tão intimamente ligados aos humanos que é difícil imaginá-los em algum lugar na natureza selvagem. Então a ideia parece óbvia. Sem os humanos, os animais de fazenda estão condenados. Vamos verificar. Vamos soltar as vacas do curral e ver o que acontece na prática. Nós vamos para a cadeia de Ilhas Aleutas, na costa do Alasca. Lá está a Ilha Chirikoff, um pedaço de terra no meio da Baía do Alasca. Terra de floresta, de floresta. Não é? Mas na Ilha Chirikoff não há ursos, também não há pessoas. Em vez disso, há gado. Hoje, mais de 2.000 vacas e touros vivem na ilha. A Ilha Chirikoff faz parte de uma reserva natural dos Estados Unidos. A postura em relação a esses animais é ambígua. Alguns os consideram uma espécie prejudicial, intrusos que perturbam a vida selvagem local. Outros afirmam que já são verdadeiros habitantes da ilha, pois esse gado está lá há mais de 200 anos. A história começou na época em que o Alasca pertencia à Rússia. Russos trouxeram gado para desenvolver a pecuária. Em 1867, o Alasca foi vendido aos Estados Unidos e o gado permaneceu lá. No entanto, considera-se que o verdadeiro pai da pecuária local é um homem chamado Jack McCourt. É um fazendeiro de Iowa, comerciante experiente que achou ouro no Alasca. Na década de 1920, desembarcou na ilha Kodiak e soube que havia um rebanho selvagem pastando na ilha de Chirikov, próxima dali. E claro, logo percebeu que isso podia ser um negócio. McCourt comprou essas vacas da empresa a qual o gado pertencia formalmente, mas logo ficou sabendo que o governo federal ia declarar esses animais como selvagens e assumir o controle. Então decidiu agir. Em 1927, Jack McCourt conseguiu aprovar uma lei no Congresso dos Estados Unidos, com o apoio de políticos do Oeste, que permitia que o gado privado pastasse em terras públicas. Depois, trouxe novos touros para a ilha Chirikov, para renovar o sangue do rebanho e equilibrar seu número. Mas logo a situação saiu do controle. Em 1939, havia cerca de 1.500 vacas semi-selvagens, difíceis de manejar, além de muitos touros que brigavam entre si. O clima também não ajudava. As tempestades, o vento e a chuva afastaram os caçadores que McCourt havia contratado para ajudar a reduzir a população. No fim, ele achou só 5 caras desesperados e dispostos a se arriscar. Eles chegaram à ilha, mas fracassaram. A expedição falhou e, em 1950, McCourt se rendeu. Mas a história não terminou aí. O mesmo padrão se repetiu uma e outra vez, de novo e de novo. Pessoas diferentes, o mesmo erro. Cada um achava que conseguiria dominar a ilha e ficar rico. E agora, quase um século depois, na ilha Chirikov, vive uma manada selvagem que já é considerada um problema. As vacas arrancam a vegetação até deixar a terra nua, escavam o solo com seus cascos e, ao se moverem sempre pelos mesmos caminhos, destroem gradualmente a linha costeira. Pedaços de terra simplesmente desmoronam no mar. No entanto, voos recentes sobre a ilha revelaram que restam entre 600 e 800 animais vivos e entre 200 e 250 mortos. Seus cadáveres permaneciam no local, com pele e pelo parcialmente conservados, e menos de 1/3 havia sido tocado por carniceiros. Por outro lado, as raposas locais pareciam muito bem alimentadas e algumas até viviam dentro dos cadáveres. O mais impressionante é que o gado morria de fome. Não há predadores na ilha, então o rebanho cresce até o limite, até que chega outro inverno rigoroso
Então começa o declínio e depois o ciclo se repete novamente. Uma testemunha ocular contou: a ilha estava simplesmente coberta de ossos por toda parte. Tíbias, fêmures, omoplatas, crânios, chifres, dentes. Não tenho certeza se já vi tantos ossos em um só lugar. A primeira conclusão é óbvia. Em isolamento, como na ilha Chirikov, muitos animais domésticos conseguem sobreviver sozinhos. Eles só precisam de um lugar para viver e se alimentar, não do ser humano. A segunda conclusão é que esses casos não são nada raros. Há muitas histórias em que, após a atividade humana, em algum lugar de ilhas remotas, ficaram animais domésticos, que depois se tornaram selvagens. Isso se repete várias e várias vezes. Nas mais diversas ilhas, desde o Alasca até a Nova Zelândia, das Galápagos até a Califórnia, é possível encontrar tanto animais verdadeiramente selvagens quanto descendentes de animais domésticos. Esse fenômeno até tem um nome próprio: reintrodução na natureza. A exterminação ou expulsão desse gado é uma prática comum. Na época, muitas ilhas foram repovoadas com animais de forma intencional durante a colonização ou a exploração de novos territórios. Frequentemente, o gado era abandonado sem supervisão e passava de véu a viver por conta própria, mudando com o tempo. Os animais criavam condições únicas de seleção e mutações genéticas aleatórias. Às vezes, esses rebanhos vêm de raças que já não existem mais no continente. Mas também há um problema lógico. Quando grandes herbívoros, como vacas ou cabras, chegam a uma ilha onde não há predadores, eles começam a se reproduzir sem restrições. E em algum momento há mais animais do que a ilha pode alimentar? Isso leva ao pastoreio excessivo. As plantas desaparecem, o solo se degrada e as espécies locais sofrem, pois simplesmente não resta espaço para elas viverem. Esta foto foi tirada na ilha Chirikov. Os pesquisadores cercaram uma parte da vegetação para mostrar como essa terra poderia ser sem vacas. A diferença, claro, é enorme. E por último, conclusão número 3. Tudo depende de muitos fatores. Com as ilhas, tudo está claro. Nem as ovelhas, nem as vacas tinham nada a temer. Por isso conseguiram sobreviver sem o ser humano. Mas no continente a situação é completamente diferente. Já pensou se todas as vacas da América do Norte fossem libertadas agora? Elas se espalhariam pelas planícies e florestas, e logo encontrariam ursos, lobos, onças pardas e até coiotes. Esses encontros claramente não seriam bons para os animais domésticos. Sem a ajuda humana, eles ficariam vulneráveis. Elas não estão preparadas para enfrentar predadores, não sabem se defender e não suportam bem os invernos rigorosos e as secas. Teriam que dividir a comida com animais nativos, como cervos, alces e bisões. E então, a sobrevivência dependerá de milhares de coincidências fortuitas. Onde estiverem, quantos forem e com água, capim e clima favoráveis. E nessa luta pela vida, não é certo que os animais domésticos tenham alguma chance. Deixe um like.